O clamor da alma em meio à incerteza, traçamos o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor amado, Pai de toda a criação e refúgio, seguro em todas as tempestades da vida, nos aproximamos de Ti neste momento, com a sinceridade de corações que sentem o peso da incerteza e da crise. Vivemos tempos desafiadores, onde o chão parece instável sob nossos pés, e o futuro se apresenta como um horizonte nebuloso, repleto de perguntas sem respostas. As notícias, as circunstâncias ao nosso redor e até mesmo as vozes internas que ecoam em nossa mente nos bombardeiam com dúvidas, medos e ansiedades que podem nos paralisar e roubar a nossa paz. Quer seja uma crise pessoal que abala nossas estruturas, uma incerteza profissional que tira o nosso sono, uma doença que traz temor, ou as crises globais que afetam a todos, a sensação de falta de controle pode nos oprimir. Sabemos, Pai, que Tu és o Deus que está acima de todas as circunstâncias, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. A Tua palavra é a nossa âncora em meio à correnteza, a luz que dissipa a escuridão da dúvida. Tu nos prometeste que não te assombrarás do pavor repentino, nem da ruína dos ímpios quando vier. Provérbios 3:25. E que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmos 27:1. Confiamos que o teu poder é capaz de transformar o nosso medo em fé, a nossa ansiedade em paz e a nossa incerteza em certeza de que os teus planos são sempre perfeitos. Que a tua compaixão e o teu Espírito Santo nos envolvam agora, fortalecendo a nossa fé para que ela se torne inabalável, mesmo diante das maiores turbulências. A natureza desestabilizadora da incerteza, Pai Celestial, com a alma por vezes inquieta e o coração agitado, reconhecemos diante de Ti a natureza desestabilizadora da incerteza. Ela é como um veneno que se insinua em nossa mente, corroendo a nossa segurança e nos roubando a alegria do presente. Quando o futuro é desconhecido, a tendência humana é preenchê-lo com os piores cenários, criando ansiedades e medos que muitas vezes são maiores que a própria realidade. A incerteza nos tira do controle, nos coloca em um estado de constante alerta e pode nos paralisar, impedindo-nos de tomar decisões ou de avançar em nossos propósitos. Neste clamor, Senhor, trazemos à Tua presença cada uma dessas áreas de incerteza que pesam sobre nós. Pode ser a instabilidade financeira que nos tira o sono, a saúde debilitada que gera preocupação constante, a insegurança nos relacionamentos que nos deixa vulneráveis, as incertezas sobre o futuro dos nossos filhos, ou as crises sociais e políticas que parecem não ter fim. Trazemos o medo do desconhecido, a frustração de não ter respostas, a angústia de não saber o que virá. As perguntas "e se?" ecoam incessantemente em nossa mente e a capacidade de descansar e confiar parece se dissipar. Agradecemos, Senhor, por nos permitires sermos transparentes em nossa fragilidade e em nossos questionamentos. Obrigado por não nos exigires que tenhamos todas as respostas, mas apenas que tenhamos fé em Ti. Que não haja culpa em sentir essas incertezas, mas sim a certeza de que a Tua luz pode dissipar qualquer névoa que tente obscurecer o nosso caminho. Ajuda-nos a nomear essas áreas de incerteza para que possamos entregá-las completamente em Tuas mãos. O impacto da crise em nossas vidas, as crises, sejam elas pessoais ou coletivas, intensificam ainda mais a sensação de incerteza, transformando-a em uma experiência de choque e desordem. Uma crise é um ponto de virada, um momento de perigo e oportunidade, mas a sua faceta mais sentida é a do perigo. Em tempos de crise, as nossas estruturas são abaladas, os nossos planos são desfeitos e a nossa rotina é subitamente alterada.
A perda de controle é eminente e a sensação de que estamos à mercê de forças maiores pode nos levar ao desespero. Neste clamor, Senhor, trazemos a Ti cada crise que nos assola, a crise da saúde que nos enfraquece o corpo e a alma, a crise financeira que ameaça a nossa subsistência, a crise familiar que rompe os laços de afeto, ou as crises sociais que parecem minar a esperança de um futuro melhor. Trazemos a dor das perdas inesperadas, a frustração dos planos desfeitos, a exaustão de lutar contra circunstâncias que parecem maiores do que nós. Sentimos a impotência, a tristeza profunda e o medo de que as coisas nunca voltem ao normal, ou que o novo normal seja ainda mais desafiador. Clamamos a Ti, Senhor, para que nos dês a clareza para discernir em meio ao caos, a sabedoria para agir com prudência e a coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Que a Tua presença seja a nossa bússola em meio à desorientação e que a Tua paz seja o nosso refúgio em meio à tempestade. Agradecemos por nos dares a oportunidade de buscar-te em meio à crise, sabendo que é nesses momentos que a nossa fé é testada e fortalecida, o clamor por uma fé inabalável com um coração que se apega à Tua promessa de estabilidade. Clamamos a Ti, Senhor Jesus, rocha eterna e fundamento da nossa fé, pela construção de uma fé inabalável em meio à incerteza e à crise. Que o Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade e da firmeza, preencha cada área da nossa alma, removendo toda dúvida, todo medo e toda incredulidade que tenta abalar a nossa confiança em Ti. Pedimos que a Tua luz dissipa as sombras do futuro, revelando a Tua soberania em cada detalhe da nossa vida. Liberta-nos da necessidade de controlar tudo, da ânsia por respostas imediatas e da dependência das circunstâncias para encontrar a nossa paz. Quebra as correntes da ansiedade que nos sufoca e do pessimismo que nos impede de ver a Tua mão, agindo. Que a Tua palavra, que é vida e verdade, seja a nossa fortaleza, o nosso escudo e a nossa espada. Efésios 6, 16, 17. Fortalece a nossa fé para que possamos viver como aqueles que creem, mesmo sem ver. Que a nossa confiança em Ti não dependa da bonança, mas se mostre firme na tempestade. Que possamos aprender a descansar em Teus braços, sabendo que Tu és um Deus que cumpre Suas promessas e que jamais nos abandonará. Concede-nos a fé de Abraão, que creu contra toda esperança, a fé de Davi, que enfrentou gigantes, e a fé dos apóstolos, que perseveraram em meio às perseguições. Que a nossa fé seja tão enraizada em Ti, que nenhuma incerteza ou crise possa abalá-la, entregando as preocupações e encontrando descanso, Pai misericordioso, que nos convidas a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. 1 Pedro 5, 7. Neste momento, fazemos a entrega completa de todas as nossas preocupações e incertezas. Reconhecemos que tentar carregar esses fardos sozinhos é exaustivo e inútil. Tu és o Deus que nos alivia, que nos oferece descanso para a alma. Mateus 11, 28. Nós entregamos a Ti, Senhor, cada preocupação com o dia de amanhã, cada temor em relação ao futuro, cada ansiedade sobre a nossa saúde, finanças, família e trabalho. Entregamos os nossos medos mais profundos e as nossas expectativas frustradas. Colocamos tudo em Teus pés, confiando que Tu és capaz de cuidar de cada detalhe, de operar milagres onde a lógica humana não alcança e de transformar o que para nós parece impossível. Permite que a nossa entrega seja um ato de fé e de rendição à Tua vontade. Que ao lançarmos sobre Ti os nossos fardos, possamos experimentar um descanso profundo em nossa alma. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, inunde o nosso coração e a nossa mente, guardando-os de toda agitação. Que possamos aprender a viver um dia de cada vez,
confiando que cada manhã traz novas misericórdias e que a tua fidelidade é grande. Lamentações 3, 22, 23. Que a leveza da tua presença nos liberte da escravidão das preocupações, permitindo-nos desfrutar da vida que tu nos ofereces. O convite para a conexão profunda com Deus, querido irmão, querida irmã. Se você se sentiu tocado por este clamor, em meio à incerteza e à crise, saiba que essa é a tua voz, chamando-o para uma conexão mais profunda. Em tempos de turbulência, a nossa maior necessidade não é de respostas prontas, mas de uma presença constante que nos sustente. Este é o primeiro passo em nossa jornada para desenvolver uma fé inabalável. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar em como a palavra de Deus pode ser um guia, como a oração se torna nossa fortaleza, como podemos discernir a voz de Deus no caos e como o serviço ao próximo nos dá propósito em meio à crise. Não enfrente a incerteza sozinho. Junte-se à nossa comunidade de fé e apoio. Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e ative o sininho para receber notificações de cada novo capítulo desta série de orações. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando por um tempo de incerteza e crise. Juntos encontraremos a força em Deus para permanecer firmes, transformar o medo em fé e testemunhar o poder de Deus em nossas vidas. Para a glória do teu santo nome, sua presença e fé são um bálsamo para muitos corações. Selando o clamor da alma em meio à incerteza, Pai soberano, Deus que governa o universo e que está acima de toda a incerteza, te agradecemos por este primeiro momento de oração, por ouvires o nosso clamor e por nos permitires expressar a profundidade da nossa alma em meio à incerteza e à crise. Confiamos que tu já estás agindo em nossos corações, trazendo paz e fortalecendo a nossa fé. Entregamos a ti todas as nossas preocupações, os nossos medos e o nosso desejo ardente de viver com uma fé inabalável. Sabemos que tu és capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Que a tua paz nos envolva agora e para todo o sempre. Que o teu nome seja glorificado em cada coração que encontrar paz em meio à incerteza, em cada vida que for fortalecida em meio à crise, e em cada alma que for restaurada pela tua graça e pelo teu amor, hoje e para todo o sempre. Selamos esta oração em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, refúgio e a rocha eterna. Amém. A palavra de Deus como bússola e âncora, traçamos o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus, que em tua infinita sabedoria nos concedeste a tua palavra como uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos 119, 105. Nos achegamos a ti neste momento de oração, com o coração aberto e a mente sedenta por tua verdade. Em meio à incerteza e à crise que nos cercam, onde as vozes do mundo ecoam com desespero e confusão, e os noticiários parecem ditar o ritmo da nossa ansiedade, reconhecemos a urgência de nos voltarmos para aquilo que é eterno, imutável e verdadeiramente confiável, a tua santa palavra. Ela é o nosso mapa em terras desconhecidas, a nossa bússola quando perdemos a direção e a nossa âncora quando as ondas da vida ameaçam nos arrastar. Sem a tua palavra, somos como barcos à deriva em um mar revolto, sem rumo, sem segurança, à mercê dos ventos e das marés da dúvida e do medo. Sabemos, Pai, que cada letra, cada versículo e cada ensinamento das Escrituras Sagradas foram inspirados por ti, carregando a tua autoridade e o teu poder transformador, segundo Timóteo 3,16. Tu nos prometeste que a tua palavra não voltará vazia,
mas cumprirá o propósito para o qual a enviaste. Isaías 55:11. Confiamos que, ao mergulharmos em teus preceitos, encontraremos a sabedoria para discernir, a força para perseverar e a paz que acalma a alma. Que a tua compaixão e o teu Espírito Santo nos capacitem a abrir o nosso coração e a nossa mente para a tua verdade, permitindo que ela se torne a rocha inabalável sobre a qual edificamos a nossa fé em tempos de incerteza e crise. O ruído do mundo e a voz da ansiedade, Pai Celestial. Reconhecemos que o mundo ao nosso redor está repleto de ruídos que competem por nossa atenção e que, muitas vezes, amplificam a nossa ansiedade. As notícias de crises econômicas, pandemias, conflitos sociais, desastres naturais e instabilidade política bombardeiam-nos constantemente, criando um cenário de apreensão generalizada. As vozes do medo e do pessimismo ecoam nas redes sociais, nas conversas diárias e até mesmo dentro de nossas próprias casas. Sentimos o peso dessas informações, que se somam às nossas incertezas pessoais, criando um turbilhão de pensamentos que nos roubam a paz e a clareza. Neste clamor, Senhor, trazemos à tua presença a nossa mente sobrecarregada pelo excesso de informação e pelas vozes da ansiedade. Trazemos a dificuldade de filtrar o que é verdadeiro do que é apenas sensacionalismo, o que edifica do que apenas nos assusta. Sentimos a pressão de ter que estar sempre informados, mas essa informação muitas vezes não nos traz conhecimento, e sim mais angústia. As comparações com a vida alheia, a busca por soluções rápidas e a dependência de opiniões alheias para guiar nossas vidas nos deixam ainda mais perdidos em meio à incerteza. Agradecemos, Senhor, por nos permitires expressar essa confusão mental e essa sede por clareza. Obrigado por nos mostrares que há uma voz mais alta, uma verdade mais profunda e um caminho mais seguro do que os que o mundo nos oferece. Ajuda-nos a silenciar o ruído exterior para que possamos ouvir a tua voz, que traz ordem ao caos e paz à mente agitada. Que o Espírito Santo nos capacite a discernir as vozes que nos afastam da tua verdade e a nos voltar com diligência para a tua palavra. A palavra como luz e guia, com um coração que anseia por clareza e direção, clamamos a ti, Senhor Jesus, a palavra viva de Deus que se fez carne, pela capacidade de receber e praticar a tua palavra como a nossa única e verdadeira luz e guia em tempos de incerteza e crise. Que o teu Espírito Santo ilumine as páginas das Escrituras, revelando-nos os teus propósitos, os teus planos e a tua vontade para cada situação que enfrentamos. Pedimos que a tua palavra se torne um farol que dissipa a escuridão do desconhecido e um mapa que nos orienta em cada encruzilhada. Liberta-nos, Pai, da preguiça espiritual que nos impede de mergulhar nas Escrituras, da distração que nos afasta, da meditação e da incredulidade que questiona a autoridade da tua verdade. Quebra as correntes do desânimo que nos faz pensar que a Bíblia é um livro difícil ou irrelevante para os nossos dias. Que a tua palavra não seja apenas um texto que lemos, mas uma revelação viva que permeia nosso ser e transforma nossa forma de pensar e agir. Que o teu poder seja manifestado em nossa capacidade de aplicar a tua palavra em nossa vida diária. Que cada promessa de conforto, cada exortação à confiança e cada ensinamento sobre a fé se tornem uma realidade em nossa experiência. Que possamos encontrar em Gênesis a certeza do teu poder criador, em Êxodo a história do teu livramento, em Salmos o consolo em meio à angústia, em Provérbios a sabedoria prática para o dia a dia e nos Evangelhos a vida e os ensinamentos do teu Filho. Que a tua palavra nos lembre que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia
e conhece os que nele confiam. Naum 1:7. Que ela seja o nosso alimento espiritual, sustentando-nos e fortalecendo-nos para enfrentar cada novo desafio com fé e coragem. A palavra como âncora da alma, Deus de firmeza e segurança, reconhecemos que a incerteza pode fazer a nossa alma flutuar, sem um ponto de apoio. A tua palavra, no entanto, é a âncora inabalável que mantém a nossa alma firme, mesmo quando as maiores tempestades da vida nos atingem. Ela nos dá estabilidade, segurança e a certeza de que há um fundamento sólido sobre o qual podemos construir nossa vida. Neste clamor, Senhor, pedimos que a tua palavra seja a nossa âncora em meio às tempestades da incerteza e da crise. Que ela nos mantenha firmes na fé, sem nos deixarmos arrastar pelas correntezas do medo ou da dúvida. Ajuda-nos a nos agarrar às tuas promessas, como um marinheiro se agarra à sua âncora em meio à fúria do mar. Que a certeza da tua fidelidade, revelada nas Escrituras, seja o nosso refúgio. Liberta-nos da superficialidade na leitura da tua palavra, da pressa que nos impede de meditar em seus ensinamentos e da falta de disciplina que nos afasta dela. Que o Espírito Santo grave a tua palavra em nossos corações e mentes, tornando-a uma parte intrínseca de quem somos. Que possamos ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nós, Colossenses 3,16, para que em qualquer circunstância possamos encontrar nela a força, a paz e a direção. Que a nossa vida seja um testemunho de uma fé que se mantém firme, porque está ancorada na tua palavra eterna. Discernimento e sabedoria da palavra, Senhor sábio, que nos concedes discernimento e sabedoria através da tua palavra em tempos de incerteza. Muitas vezes nos sentimos confusos sobre qual caminho seguir ou qual decisão tomar. As opiniões são muitas, os conselhos se contradizem e o medo de errar pode nos paralisar. Neste clamor, pedimos a tua sabedoria e discernimento, divinos que vêm do alto e são abundantes na tua palavra. Que a leitura e a meditação nas Escrituras nos capacitem a ver as situações com os teus olhos, a compreender os teus princípios e a tomar decisões que estejam alinhadas à tua vontade. Ajuda-nos a filtrar o ruído do mundo e a ouvir a tua voz clara e inequívoca em nosso coração. Que a tua palavra nos revele o que é bom, agradável e perfeito, Romanos 12:2. Que ela nos dê a clareza para distinguir a verdade do engano, o certo do errado, o que edifica do que destrói. Que possamos ser como os bereanos, que examinavam as Escrituras diariamente para verificar se o que ouviam era verdade. Atos 17:11. Que a tua palavra seja a nossa luz em cada encruzilhada, a nossa guia em cada passo incerto e a nossa fonte de sabedoria para todas as áreas da nossa vida, nos tornando capazes de viver com inteligência e prudência. O testemunho da palavra. Viva em nossas vidas, Senhor glorioso. Reconhecemos que a tua palavra não é apenas um livro, mas uma força viva e eficaz. Hebreus 4:12, capaz de transformar vidas. O maior testemunho da autoridade e do poder da tua palavra somos nós mesmos, quando permitimos que ela nos guie e nos mude. Neste clamor, pedimos que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder da tua palavra em tempos de incerteza e crise. Que outros possam ver em nós a paz que excede todo entendimento, a fé que se mantém firme na adversidade e a esperança que não se abala diante do desconhecido. Que a nossa obediência à tua palavra seja um farol para aqueles que estão perdidos no mar da incerteza, apontando para ti como a única fonte de verdadeira segurança. Que a nossa fé inabalável, construída sobre o fundamento da tua palavra, inspire outros a buscar a ti e a encontrar nela a mesma bússola e âncora que encontramos. Que as nossas ações, nossas palavras e nossas escolhas reflitam a verdade que habita em nós. Que o poder da tua palavra se manifeste através de nós, levando consolo, esperança
e direção a um mundo que tanto precisa da tua luz. Convite à imersão na palavra e à perseverança. Querido irmão, querida irmã, se a importância da palavra de Deus como nossa bússola e âncora ressoou em seu coração, saiba que essa é a tua voz, chamando-o para uma imersão mais profunda nas Escrituras. Em tempos de crise, a palavra de Deus não é um luxo, mas uma necessidade vital para a nossa alma. Este é o segundo passo em nossa jornada para desenvolver uma fé inabalável. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar em como a oração se torna nossa fortaleza, como podemos discernir a voz de Deus no caos e como o serviço ao próximo nos dá propósito em meio à crise. Não enfrente a incerteza sem a guia da palavra de Deus. Junte-se à nossa comunidade de fé e apoio. Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e ative o sininho para receber notificações de cada novo capítulo desta série de orações. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está buscando direção e estabilidade em meio à incerteza. Juntos, fortaleceremos nossa fé, mergulharemos mais fundo na Tua Palavra e testemunharemos o poder de Deus em nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. Sua presença e fé são um bálsamo para muitos corações, selando o clamor pela Palavra de Deus como bússola e âncora. Pai eterno, Deus da verdade e sustentador da nossa fé, Te agradecemos por este poderoso momento de oração, por nos concederes a Tua Palavra como nossa bússola e âncora em tempos de incerteza e crise. Confiamos que Tu já estás gravando a Tua verdade em nossos corações e mentes. Entregamos a Ti a nossa mente, o nosso coração e o nosso desejo de viver conforme a Tua Palavra. Sabemos que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Que a Tua Palavra nos envolva agora e para todo o sempre. Que o Teu nome seja glorificado em cada vida que for guiada pela Tua Palavra, em cada alma que encontrar estabilidade em seus ensinamentos e em cada coração que for transformado pela Tua verdade e pelo Teu amor. Hoje e para todo o sempre. Selamos esta oração em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, a palavra viva e o pão da vida. Amém. A oração como fortaleza e comunhão inabalável, traçamos o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai celestial, Deus que ouves o clamor dos aflitos e que nos convidas a apresentar a Ti todas as nossas petições com ações de graças. Filipenses 4:6. Nos achegamos a Ti neste momento de oração, com a alma sedenta por Tua presença e o coração buscando refúgio. Em tempos de incerteza e crise, quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar e as nossas próprias forças se esgotam, a oração se revela não apenas como um ritual, mas como a nossa maior fortaleza, o nosso porto seguro, a nossa linha direta de comunicação com o Teu trono de graça. É na oração que encontramos a voz que nos acalma, a força que nos sustenta e a certeza de que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Ela é a ponte entre a nossa fragilidade humana e a Tua soberania divina, permitindo-nos lançar sobre Ti todo o nosso fardo e receber a Tua paz, que excede todo o entendimento. Sabemos, Senhor, que a oração não é apenas pedir, mas é uma comunhão profunda, um diálogo íntimo com o Criador do Universo. A Tua Palavra nos assegura que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, Salmos 34:15, e que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, Tiago 5:16. Confiamos que cada palavra, cada suspiro, cada lágrima derramada em Tua presença são ouvidos e acolhidos com amor infinito. Que a Tua compaixão e o Teu Espírito Santo nos capacitem a orar com fé, com persistência e com a convicção de
que Tu és um Deus que responde, que se importa e que intervém em nosso favor. Que a nossa vida de oração se torne um baluarte inabalável, protegendo-nos e fortalecendo-nos em meio a todas as adversidades. A voz do desespero e a necessidade do clamor, Pai de amor, reconhecemos que em tempos de incerteza e crise, a voz do desespero pode tentar nos silenciar, fazendo-nos crer que nossas orações são inúteis ou que Tu estás distante. O medo, a ansiedade e a sensação de impotência podem nos roubar a vontade de orar, nos fazendo sentir que não temos nada a dizer ou que nossas palavras não são suficientes para expressar a profundidade da nossa angústia. As circunstâncias podem gritar tão alto que abafam a voz da fé, levando-nos à paralisia espiritual. Neste clamor, Senhor, trazemos à Tua presença a nossa dificuldade de orar, a nossa mente distraída, o nosso coração agitado e a nossa voz que por vezes falha. Trazemos o sentimento de que estamos sobrecarregados demais para encontrar as palavras certas, ou que nossos problemas são grandes demais para serem resolvidos pela oração. Trazemos o desânimo que nos assalta quando as respostas parecem demorar, e a tentação de desistir de clamar a Ti. Sentimos a pressão de ter que resolver tudo sozinhos, esquecendo que o nosso maior recurso é a Tua presença. Agradecemos, Senhor, por nos permitires sermos transparentes em nossa luta com a oração. Obrigado por saberes que, mesmo quando não conseguimos orar com palavras, o nosso espírito geme e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Ajuda-nos a silenciar o ruído interior e exterior, para que possamos nos conectar contigo de forma genuína. Que o Espírito Santo nos capacite a superar qualquer barreira que nos impeça de buscar a Tua face em oração, lembrando-nos que o simples ato de nos voltar para Ti já é um clamor poderoso. A oração como acesso à fortaleza divina. Com um coração que se apega à Tua promessa de fortaleza, clamamos a Ti, Senhor Jesus, a nossa rocha e nosso refúgio, pela capacidade de transformar a nossa oração em um acesso direto à Tua fortaleza divina. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a orar com fé inabalável, não importa quão grandes sejam as circunstâncias, e a encontrar em Ti a força para superar qualquer obstáculo. Pedimos que a oração se torne a nossa armadura, o nosso escudo e a nossa espada espiritual, Efésios 6:18, protegendo-nos e capacitando-nos a permanecer firmes. Liberta-nos, Pai, da ideia de que a oração é apenas um último recurso e ensina-nos a vivê-la como o nosso primeiro e principal meio de buscar a Tua face. Quebra as correntes da incredulidade que nos fazem duvidar do poder da oração e da apatia espiritual que nos impede de perseverar. Que a Tua oração no Getsêmani nos inspire a clamar a Ti com intensidade, mesmo diante da dor e da incerteza, e que a Tua ressurreição nos dê a certeza de que a oração tem o poder de mover montanhas. Que o Teu poder seja manifestado em nossa capacidade de orar com persistência e com ousadia. Que possamos levar a Ti não apenas os nossos medos, mas também os nossos sonhos, as nossas esperanças e os nossos projetos. Que a oração seja o nosso meio de buscar sabedoria para as decisões difíceis, discernimento para os momentos de confusão e paz para a alma agitada. Que a Tua presença se manifeste de forma tão real em nossos momentos de oração, que sintamos a Tua força nos envolvendo, dissipando o medo e infundindo a coragem. Que a oração nos capacite a não apenas sobreviver à crise, mas a prosperar em meio a ela, porque a nossa força vem de Ti. A oração como comunhão e intimidade com Deus, Deus de amor infinito, que anseias por um relacionamento íntimo e pessoal conosco, reconhecemos que a oração não é apenas pedir ou lutar, mas é, acima de tudo,
um convite à comunhão. Em tempos de incerteza, quando a solidão pode nos assaltar, a oração nos oferece a mais profunda e verdadeira conexão, um diálogo ininterrupto com o nosso Criador. Neste clamor, Senhor, pedimos a graça de transformar a nossa oração em um tempo de verdadeira comunhão e intimidade contigo. Que não seja apenas uma lista de pedidos, mas um espaço sagrado onde podemos derramar o nosso coração, confessar as nossas fraquezas, expressar a nossa gratidão e simplesmente desfrutar da tua presença. Ajuda-nos a silenciar as vozes do mundo e as nossas próprias preocupações, para que possamos ouvir a tua voz suave e mansa, que nos fala ao coração, que o Espírito Santo nos guie na oração, ensinando-nos a orar segundo a tua vontade. Liberta-nos da formalidade e da repetição vazia, e capacita-nos a orar com sinceridade, com fé e com um coração aberto. Que a nossa comunhão contigo seja tão profunda que mesmo nas maiores crises possamos sentir a tua paz que nos envolve e a tua presença que nos conforta, que possamos encontrar descanso em ti, sabendo que somos amados incondicionalmente e que em teus braços encontramos o porto seguro para a nossa alma. Que a oração nos capacite a ver-te, não apenas como um Deus distante e poderoso, mas como um Pai amoroso, que se importa com cada detalhe da nossa vida. O testemunho de uma vida de oração, Senhor glorioso, sabemos que a oração não é apenas para o nosso benefício pessoal, mas para que a tua glória seja manifestada e para que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder da comunicação contigo. Quando vivemos uma vida de oração, não apenas recebemos paz, mas nos tornamos canais da tua paz para o mundo. Neste clamor, pedimos que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder da oração em tempos de incerteza e crise. Que outros possam ver em nós a calma em meio à tempestade, a fé que se mantém firme na adversidade e a esperança que não se abala diante do desconhecido. Tudo isso por causa da nossa comunhão contigo. Que a nossa persistência na oração inspire aqueles que estão desanimados a buscar a tua face. Que as nossas respostas às crises reflitam a sabedoria e a paz que vem de ti, e não o desespero do mundo. Que a nossa dependência de ti seja um farol para aqueles que estão perdidos, apontando para a oração como o caminho para a verdadeira força e segurança. Que a tua presença em nós, cultivada através da oração, se manifeste em nossas ações, palavras e escolhas, levando consolo, esperança e direção a um mundo que tanto precisa da tua luz. O convite para perseverar na oração, querido irmão. Querida irmã, se a importância da oração como sua fortaleza e meio de comunhão com Deus ressoou em seu coração, saiba que essa é a tua voz, chamando-o para uma vida de oração mais profunda e constante. Em tempos de crise, a oração não é um luxo, mas uma necessidade vital para a nossa alma e para a nossa fé. Este é o terceiro passo em nossa jornada para desenvolver uma fé inabalável. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar em como podemos discernir a voz de Deus em meio ao caos e como o serviço ao próximo nos dá propósito em tempos de crise. Não, em frente à incerteza, sem a fortaleza da oração. Junte-se à nossa comunidade de fé e apoio. Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e ative o sininho para receber notificações de cada novo capítulo desta série de orações. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está buscando força e paz em meio à incerteza e à crise. Juntos fortaleceremos nossa fé, perseveraremos em oração e testemunharemos o poder de Deus em nossas vidas, para a glória do teu santo nome. Sua presença e fé são um bálsamo para muitos corações.
selando o clamor pela oração como fortaleza e comunhão inabalável, Pai eterno, Deus que responde às orações e que anseias por comunhão conosco. Te agradecemos por este poderoso momento de oração, por nos ouvires e por nos ensinares a buscar em Ti a nossa fortaleza e a nossa mais profunda comunhão. Confiamos que Tu já estás fortalecendo a nossa vida de oração e nos aproximando mais de Ti. Entregamos a Ti a nossa mente, o nosso coração e o nosso desejo de orar com fé e persistência. Sabemos que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Que a Tua presença nos envolva agora e para todo o sempre. Que o Teu nome seja glorificado em cada vida de oração que for fortalecida, em cada alma que encontrar paz e segurança na Tua presença, e em cada coração que for transformado pela Tua graça e pelo Teu amor através da oração. Hoje e para todo o sempre. Selamos esta oração em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, intercessor e o Príncipe da Paz. Amém. Discernindo a voz de Deus em meio ao caos, traçamos o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, que em Tua infinita sabedoria falaste aos profetas, aos reis e ao Teu povo em todas as gerações, e que hoje nos falas através do Teu Espírito e da Tua palavra, nos achegamos a Ti neste momento de oração com a profunda necessidade de ouvir a Tua voz. Em tempos de incerteza e crise, o caos ao nosso redor pode ser ensurdecedor. O barulho das notícias, a avalanche de opiniões, o tumulto das emoções e o eco das nossas próprias preocupações criam uma cacofonia que dificulta a audição da Tua voz mansa e delicada. Sentimos-nos como o profeta Elias, que não encontrou a Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas sim em um sussurro suave e tranquilo. 1 Reis 19, 11 e 13. Ansiamos por essa clareza, por essa direção divina que nos guie com segurança em meio à confusão. Sabemos, Pai, que Tu és um Deus que fala, que se revela e que anseia por nos guiar em cada passo da nossa jornada. A Tua palavra nos assegura que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 27. E que, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. João 7, 37. Confiamos que ao acalmar o nosso coração e nos voltarmos para Ti com sinceridade, Tu nos darás a sabedoria e o discernimento para reconhecer a Tua voz em meio a todas as outras. Que a Tua compaixão e o Teu Espírito Santo nos capacitem a silenciar o ruído do mundo e a afinar os nossos ouvidos espirituais, para que possamos discernir a Tua vontade e seguir os Teus caminhos com fé inabalável. O ruído que impede o discernimento, Pai Celestial, reconhecemos que o ambiente em que vivemos está saturado de ruídos que dificultam e, por vezes, impedem o discernimento da Tua voz. A sociedade moderna, com sua superabundância de informações, distrações constantes e a pressão incessante por resultados e aparências, cria uma poluição sonora que sufoca o sussurro divino. As redes sociais, os noticiários 24 horas por dia, a multiplicidade de opiniões, especialistas e até mesmo as vozes internas do medo, da ansiedade e da autossabotagem competem ferozmente pela nossa atenção, tornando quase impossível sintonizar a frequência da Tua verdade. Neste clamor, Senhor, trazemos à Tua presença a nossa mente dispersa e o nosso coração agitado por tanto barulho. Trazemos a dificuldade de encontrar momentos de silêncio e solidão para ouvir-Te. Trazemos a confusão que surge quando múltiplas vozes se contradizem, nos deixando em dúvida sobre qual direção seguir. Sentimos a frustração de tentar discernir a Tua vontade em meio a tanta incerteza, e o desânimo
quando parece que tu não nos respondes ou que a tua voz não é clara. Agradecemos, Senhor, por nos permitires expressar essa luta com a distração e a sobrecarga de informações. Obrigado por saberes que, mesmo em meio ao caos, a tua voz permanece constante e disponível. Ajuda-nos a identificar e a silenciar o ruído que nos impede de te ouvir. Que o Espírito Santo nos capacite a criar espaços de quietude em nossa vida diária, a nos desconectar do excesso de estímulos e a nos voltar para ti com um coração expectante, pronto para receber a tua orientação. Clamor por discernimento e clareza divina. Com um coração que anseia por clareza e direção, clamamos a ti, Senhor Jesus, o bom pastor que conhece suas ovelhas e as chama pelo nome, pela graça do discernimento espiritual e da clareza divina. Que o teu Espírito Santo abra os nossos ouvidos espirituais e ilumine os nossos olhos para que possamos reconhecer a tua voz em meio a todas as outras. Pedimos que tu remova toda névoa, toda confusão e toda incredulidade que nos impede de compreender a tua vontade para as nossas vidas, especialmente nestes tempos de incerteza e crise. Liberta-nos, Pai, da nossa própria sabedoria limitada, da nossa teimosia em seguir os nossos próprios caminhos e da nossa dependência das opiniões humanas. Quebra as cadeias da dúvida que nos paralisa e do medo de cometer erros ao tentar seguir-te. Que o teu poder seja manifestado em nossa capacidade de distinguir a tua voz de outras vozes, a voz do inimigo que tenta nos enganar, a voz do mundo que nos oferece falsas soluções e a voz da nossa própria carne que nos leva ao erro. Que a tua palavra seja o nosso critério, a nossa pedra de toque, para testar todo o espírito e toda a mensagem. 1 João 4:1. Que a tua voz se manifeste a nós através da tua palavra lida e meditada, através da oração e da comunhão, através dos conselhos de irmãos sábios em ti, através da paz que sentimos em nosso espírito e até mesmo através das circunstâncias que tu permites em nossa vida. Ajuda-nos a ser sensíveis ao teu espírito, a reconhecer os teus sinais e a responder com prontidão e obediência. Que o nosso coração seja como o de Samuel, pronto para dizer: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Que o discernimento que recebemos de ti nos capacite a tomar decisões sábias, a caminhar com segurança e a viver com a certeza de que estamos alinhados à tua vontade, mesmo quando o caminho à frente não está completamente claro. A palavra e o Espírito como guias primordiais, Deus da verdade e Mestre divino, tu nos concedeste 2 guias primordiais para nos ajudar a discernir a tua voz, a tua palavra escrita e o teu Espírito Santo que habita em nós. Eles são a nossa bússola infalível, a nossa luz inextinguível e a nossa fonte de toda a verdade. Neste clamor, Senhor, pedimos a graça de nos aprofundarmos na tua palavra e de nos rendermos mais plenamente à direção do teu Espírito. Que a leitura e a meditação nas Escrituras se tornem um hábito diário, não apenas por obrigação, mas por um desejo ardente de conhecer-te e de ouvir a tua voz. Que o Espírito Santo ilumine as páginas da Bíblia, revelando-nos os teus princípios, os teus caminhos e a tua vontade para cada área da nossa vida. Ajuda-nos a memorizar as tuas promessas, para que elas sejam um escudo contra a dúvida e uma fonte de consolo em momentos de angústia. Que possamos ser sensíveis à direção do Espírito Santo em nosso espírito. Liberta-nos da dureza de coração, da teimosia e da autossuficiência que nos impedem de seguir os seus impulsos. Que o nosso coração seja um solo fértil para a semente da tua palavra e um vaso disposto a ser usado pelo teu Espírito. Que a tua voz, através da palavra e do Espírito, nos dê a certeza e a convicção de que estamos no caminho certo
mesmo quando o mundo à nossa volta está em tumulto. Que possamos testar todas as coisas à luz da Tua palavra, sabendo que ela é a verdade que liberta e que nos guia a toda boa obra. O poder da intimidade na audição divina, Pai de amor, que anseias por um relacionamento íntimo e pessoal conosco. Reconhecemos que quanto mais profunda a nossa comunhão contigo, mais fácil se torna discernir a Tua voz. Assim como uma ovelha conhece a voz do seu pastor, a nossa intimidade contigo nos capacita a reconhecer o Teu chamado e a seguir-te com confiança. Neste clamor, Senhor, pedimos aprofundamento na nossa intimidade contigo. Que a nossa vida de oração não seja apenas um momento de pedidos, mas um tempo de diálogo, de adoração e de escuta. Ajuda-nos a cultivar um relacionamento de amor e confiança, onde nos sentimos à vontade para compartilhar os nossos medos e as nossas esperanças, e onde Tu nos podes falar de forma clara e pessoal. Que a Tua presença seja tão real em nosso dia a dia, que possamos sentir o Teu toque, ouvir o Teu sussurro e reconhecer a Tua guia em todas as circunstâncias. Liberta-nos da superficialidade espiritual, da pressa que nos impede de parar e ouvir, e da falta de fé que nos faz duvidar que Tu realmente nos falas. Que a nossa intimidade contigo seja a nossa bússola interna, o nosso guia mais seguro em meio ao caos e à incerteza, nos capacitando a viver com a paz que vem de saber que estamos sendo guiados pelo próprio Deus. O testemunho de uma vida guiada por Deus Senhor glorioso. Sabemos que o nosso discernimento da Tua voz e a nossa obediência a ela não são apenas para o nosso benefício, mas para que a Tua glória seja manifestada e para que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder de guiar em tempos de crise. Neste clamor, pedimos que a nossa vida seja um testemunho claro de uma vida guiada por Deus. Que outros possam ver em nós a sabedoria nas decisões, a calma em meio à tempestade e a fé que nos capacita a avançar mesmo quando o caminho não está visível. Que a nossa capacidade de ouvir e obedecer à Tua voz inspire aqueles que estão perdidos e confusos a buscar a Ti e a encontrar a mesma direção divina. Que as nossas ações e reações em meio à incerteza e à crise reflitam a Tua paz e a Tua soberania, e não o desespero do mundo. Que a nossa vida seja um farol para aqueles que buscam um porto seguro, apontando para Ti como a única fonte de verdadeira orientação e segurança. Que o poder da Tua voz se manifeste através de nós, levando clareza, esperança e direção a um mundo que tanto precisa da Tua luz. Convite à prática do discernimento e à confiança em Deus. Querido irmão, querida irmã, se a importância de discernir a voz de Deus ressoou em seu coração, saiba que essa é a tua voz, chamando-o para uma vida de maior clareza e direção divina. Em tempos de caos, a capacidade de ouvir a Deus é um recurso inestimável para a nossa fé inabalável. Este é o quarto passo em nossa jornada para desenvolver uma fé inabalável. No próximo e último capítulo, vamos aprofundar em como o serviço ao próximo nos dá propósito em meio à crise e como podemos concluir essa jornada com gratidão e um hook final impactante. Não enfrente o caos sem a voz de Deus como seu guia. Junte-se à nossa comunidade de fé e apoio. Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e ative o sininho para receber notificações de cada novo capítulo desta série de orações. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está buscando direção e clareza em meio à incerteza e à crise. Juntos aprenderemos a ouvir a Deus, a discernir sua voz e a seguir seus caminhos com fé inabalável para a glória do teu santo nome. Sua presença e fé são um bálsamo para muitos corações.
selando o clamor pelo discernimento da voz de Deus Pai Eterno, Deus que fala e que anseias por nos guiar. Te agradecemos por este poderoso momento de oração, por nos ouvires e por nos ensinares a discernir a tua voz em meio ao caos. Confiamos que tu já estás afiando nossos ouvidos espirituais e clareando nossa mente. Entregamos a ti toda a nossa confusão, a nossa necessidade de direção e o nosso desejo ardente de seguir a tua vontade. Sabemos que tu és capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Que a tua voz nos envolva agora e para todo o sempre. Que o teu nome seja glorificado em cada vida que for guiada pela tua voz, em cada alma que encontrar clareza em meio à incerteza, e em cada coração que for transformado pela tua direção e pelo teu amor, hoje e para todo o sempre. Selamos esta oração em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, o bom pastor e a própria voz da verdade. Amém. O serviço ao próximo como propósito e o testemunho de uma fé inabalável. Traçamos o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, que em tua infinita bondade nos chamas a ser luz neste mundo e a servir uns aos outros com o amor que dás. João 13:34. Nos achegamos a ti neste momento final de oração. Após atravessarmos os vales da incerteza, da crise e da dor, e após termos buscado em tua palavra a bússola, na oração a fortaleza e no discernimento a clareza, compreendemos que a nossa fé inabalável não é um fim em si mesma. Ela nos capacita, sim, a permanecer firmes, mas também nos impulsiona para além de nós mesmos, para o serviço ao próximo. É nesse transbordar de amor e em nossa entrega aos teus propósitos que encontramos a verdadeira plenitude e um novo e profundo sentido para a vida, mesmo em meio às adversidades. Servir não é apenas uma boa ação. É o caminho para a redescoberta do propósito e a manifestação tangível da fé que nos sustenta. Sabemos, Pai, que Tu nos criaste com um propósito eterno e que a maior expressão do nosso amor por Ti é o nosso amor e serviço ao nosso próximo. Mateus 25:40. A Tua palavra nos assegura que cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. Confiamos que, ao estendermos as nossas mãos para ajudar, ao oferecermos o nosso ombro para consolar e ao usarmos os nossos dons para edificar, estaremos não apenas cumprindo a Tua vontade, mas também encontrando a cura para as nossas próprias feridas e a renovação do nosso espírito. Que a Tua compaixão e o Teu Espírito Santo nos capacitem a ser instrumentos do Teu amor, transformando a nossa fé em ações concretas que glorifiquem o Teu santo nome e inspirem um mundo que tanto precisa de esperança, do desespero à ação. O impulso do serviço, Pai de misericórdia, reconhecemos que em tempos de incerteza e crise, é fácil cair no desespero, na autocomiseração e na paralisia. A dor das nossas próprias lutas pode nos cegar para as necessidades dos outros, e a sensação de impotência pode nos fazer acreditar que não há nada que possamos fazer para mudar a situação. No entanto, o Teu Espírito nos convida a ir além do nosso próprio sofrimento e a canalizar a nossa energia, mesmo que escassa, para o bem do próximo. Neste clamor, Senhor, trazemos à Tua presença a nossa resistência em servir, a nossa tendência ao isolamento e a nossa dificuldade em ver as necessidades ao nosso redor. Trazemos o medo de que, ao nos doarmos, nos esgotaremos ainda mais. Sentimos a pressão de resolver nossos próprios problemas antes de ajudar os outros, esquecendo que o serviço pode ser, paradoxalmente, a própria fonte de nossa cura e fortalecimento. Agradecemos, Senhor, por nos permitires expressar essa luta com o alto interesse e a falta de iniciativa.
Obrigado por nos mostrares que o verdadeiro propósito é encontrado na entrega e no amor ao próximo. Ajuda-nos a quebrar as correntes do egoísmo e da passividade e a desenvolver um coração compassivo, pronto para servir. Que o Espírito Santo nos capacite a ver o mundo através dos teus olhos, a sentir a dor do próximo como se fosse nossa e a estender a mão com generosidade e desprendimento. O serviço como redescoberta do propósito. Com um coração que anseia por sentido e direção, clamamos a Ti, Senhor Jesus, que vieste não para ser servido, mas para servir e dar a Tua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. Pela redescoberta do nosso propósito através do serviço. Em meio à incerteza e à crise, quando a vida pode parecer vazia e sem sentido, o ato de servir ao próximo se revela como um poderoso catalisador para encontrar uma nova direção e um novo significado para a nossa existência. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos revele as áreas onde podemos ser úteis, os dons que podemos usar e as pessoas que podemos abençoar. Liberta-nos, Pai, da ideia de que o serviço precisa ser grandioso ou que exige grandes recursos. Quebra as correntes da comparação que nos fazem sentir incapazes ou inadequados. Que o Teu poder seja manifestado em nossa capacidade de servir com o que temos, onde estamos e com o coração cheio de amor. Que o simples ato de um sorriso, uma palavra de encorajamento, uma mão estendida ou um ouvido atento possa fazer uma diferença eterna na vida de alguém. Que possamos encontrar a alegria e a satisfação que vem de viver para algo maior do que nós mesmos. Que o nosso serviço não seja por obrigação, mas por um desejo genuíno de amar como Tu amas. Que o Teu poder nos capacite a ser canais da Tua paz, da Tua esperança e do Teu amor em um mundo que tanto precisa. Que cada ato de serviço nos aproxime mais de Ti, nos revele mais do Teu propósito para a nossa vida e nos fortaleça para continuar avançando, mesmo com os desafios que se apresentarem. Que o nosso propósito seja glorificar o Teu nome através de uma vida de serviço abnegado e amor incondicional. O testemunho de uma fé inabalável. Através da ação Deus glorioso, sabemos que a fé sem obras é morta. Tiago 2:17. O verdadeiro testemunho de uma fé inabalável não está apenas nas palavras que proferimos ou nas crenças que professamos, mas nas ações que praticamos, especialmente em tempos de adversidade. Quando a crise nos atinge, é a nossa capacidade de manter a calma, de confiar em Ti e de estender a mão para o próximo que realmente demonstra a força da nossa fé. Neste clamor, Senhor, pedimos que a nossa vida seja um testemunho vivo e palpável, de uma fé inabalável, manifestada através do nosso serviço e da nossa resposta às incertezas do mundo. Que outros possam ver em nós a paz que excede todo entendimento, a resiliência em meio às provações e a esperança que nos move a agir com amor e compaixão. Que a nossa fé nos impulsione a ser agentes de transformação, levando luz onde há escuridão, esperança onde há desespero e amor onde há divisão. Que a nossa vida de serviço seja um farol para aqueles que estão perdidos no mar da incerteza, apontando para Ti como a única fonte de verdadeira segurança e propósito. Que as nossas ações reflitam a Tua glória e atraiam outros a buscar a Ti. Que o poder da Tua fé inabalável se manifeste através de nós, levando consolo, esperança e direção a um mundo que tanto precisa da Tua luz. Que o nosso testemunho seja um reflexo do Teu amor, que nos capacita a amar e a servir, mesmo quando o cenário é desafiador. Gratidão e o futuro em Suas mãos, Pai de toda a bondade e fidelidade eterna. Chegamos ao fim desta jornada de oração e nossos corações
transbordam de gratidão. Agradecemos por cada capítulo que nos fortaleceu, por cada palavra que nos consolou e por cada verdade que nos libertou. Obrigado por nos ensinares a clamar em meio à incerteza, a buscar em Tua palavra a bússola, na oração a fortaleza, no discernimento a clareza e no serviço ao próximo a redescoberta do propósito. Confiamos que a Tua obra em nós está sendo realizada, transformando-nos dia após dia para a Tua glória. Entregamos a Ti o nosso futuro, os nossos medos, as nossas esperanças e o nosso desejo de viver uma vida que Te honre. Sabemos que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Que a Tua paz nos envolva agora e para todo o sempre, e que a nossa fé inabalável nos leve a grandes feitos para o Teu reino. Que o Teu nome seja glorificado em cada vida que for fortalecida pela fé, em cada coração que encontrar propósito no serviço, e em cada alma que for restaurada pela Tua graça e pelo Teu amor, testemunhando que em Ti somos mais que vencedores. Hoje, amanhã e para todo o sempre, selamos esta oração final em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor, exemplo de serviço e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. A jornada da fé em tempos de incerteza e crise é real, mas você acaba de descobrir que não precisa percorrê-la sozinho. Encontramos na palavra de Deus nossa bússola, na oração nossa fortaleza, no discernimento nossa clareza e no serviço ao próximo nosso propósito renovado. Se o seu coração foi tocado por esta oração, se você anseia por uma fé inabalável, que o sustente em qualquer tempestade, e se está pronto para transformar sua própria dor em uma força que abençoa o mundo, então este é o seu momento. Inscreva-se e junte-se à nossa comunidade de fé inabalável. Receba conteúdos exclusivos, participe de encontros inspiradores e descubra como sua fé pode ser a âncora que transforma vidas, a começar pela sua. Não apenas sobreviva à crise, mas prospere com um propósito divino. Sua fé é mais poderosa do que você imagina. Clique e transforme sua vida hoje.